Aos 21 anos eu falei, não, eu quero ir para Londres, era o meu sonho, minha paixão. E aí comprei essa passagem, fui sozinho, era Rio, Paris, Londres. Então, assim, aí a história do acidente, para a gente entender, para quem está em casa entender. O avião já estava quase pousando e houve um incêndio que hoje, ou não sei se depois ficou realmente provado, começou num dos banheiros, porque alguém jogou um cigarro. Como é que foi isso, essa história? Essa história já caiu? Ô, Bob, faltando 5 minutos para chegar em Paris, era um Boeing 707 da Varig. Só para você ter ideia, naquele tempo eram 17 tripulantes. E voo tranquilo e atrás de mim, porque eu escolhi o meu lugar lá atrás. Olha como é que são as coisas. Porque eu passageiro de primeira viagem, eu ouvia falar ali, quando acontecia um acidente aéreo, a cauda traseira do avião era a parte que ficava mais protegida. E naquele tempo, quando eu fui fazer o check-in, quando você escolhia o seu lugar, você fazia o check-in. Eu fui o primeiro a chegar lá, propositalmente para escolher o meu lugar. Escolhi lá atrás, que foi vital para mim. Eu fui uma das primeiras pessoas a ver a fumaçazinha, outros também passageiros que estavam lá atrás também viram, ninguém deu bola. Eu tirei o meu cinto, já tinha visitado a cabine 2 vezes, naquele tempo você podia visitar, e fui andando para frente, falei, não vou ficar aqui. Lá na frente o comissário me deu uma bronca. Ô, garoto, volta para o seu lugar, você quer visitar de novo a cabine? Proibido. O avião está chegando. E eu desobedeci o cara, segui em frente. Quando eu cheguei lá na frente, a fumaça já tinha tomado conta de todo o avião. E não era mais aquela fumacinha, era uma fumaça preta, tóxica, densa. E foi pegando todos os passageiros desprevenidos, ela foi envolvendo todos os passageiros sentados nas poltronas sem que eles tivessem o menor poder de reação. E foram morrendo asfixiados no ar. O avião ainda a uns 2.000, 1.500 metros de altitude, faltavam 5 minutos para chegar no aeroporto de Orly, que era em Paris. E aí ele não caiu, ele conseguiu fazer um pouso de emergência numa plantação de cebolas. E aí eu já estava caído no chão, lá na frente, me despedindo da vida, enfim. E aí ele parou. Quando ele parou, foi um barulho infernal, ele parou, aí eu apaguei e o teto todo do avião foi caindo em chamas, carbonizando todas as pessoas. E aí, a conclusão, você falou sobre uma ponta de cigarro no banheiro. 99% das pessoas acham que foi uma guimba, uma bituca de cigarro no banheiro. Essa é a história que ficou registrada. Sim. Né? Na verdade, isso é uma historinha para boi dormir. Quando eu comecei a escrever meu livro, e quando eu comecei a fazer palestra de 7 anos para cá, meu livro vai ser lançado agora no início, até março de 2025, e algumas pessoas influentes, muito conhecidas na aviação, isso é público, o Panda Betting foi um dos fundadores da Azul, o Lito, do Aviões e Músicas, que é muito conhecido. Gosto muito dele. Eu fiz um programa com ele lá no Danilo Gentili, já nos encontramos várias vezes, participei de um podcast dele, e todos eles afirmam o seguinte: o Brasil, na época, era o Médici no poder. Tinha comprado os aviões Mirage, que eram aviões supersônicos, alguns aviões, e isso eles compraram em 72, eles começaram a entregar, não, compraram antes, e começaram a ser entregues no final. Já eram aviões de caça, aviões de caça, guerra. De caça para costear, tomar conta da costa brasileira, enfim. E começaram a receber no final de 72, e eles constataram que alguns desses aviões vieram com os assentos ejetáveis. Eles tinham aqueles assentos ejetáveis que catapultavam o piloto e ele descia de paraquedas numa emergência. E alguns vieram com problemas no mecanismo. Mecânicos. E eles pegaram esses assentos ejetáveis e colocaram no porão do meu avião. Esses assentos ejetáveis têm componentes explosivos, mecanismos explosivos. E na despressurização, aquilo ali
Olha. Exalou. Nenhum tripulante, que escaparam 10 tripulantes dos 17, um passageiro só, que fui eu. Ninguém falou sobre isso, foi tudo encoberto. E saiu um laudo ridículo, 1 ano e pouco depois, dizendo que foi uma ponta de cigarro no banheiro. A intenção minha de escrever esse livro é muito para falar dessa causa do acidente. Veja bem, eu não tenho provas, não tenho. Mas todo mundo da Varig sabia disso. Sabe da história. E esses duas grandes figuras influentes, que é o Panda Betting e o Lito, eu passei a bola no programa do Danilo Gentili para o Lito falar da causa do acidente. Ele fala. O Panda, que escreveu vários livros sobre aviação, 4 livros ele escreveu da Varig, e um deles ele escreveu sobre os acidentes principais da Varig. Ele foi numa sala enorme que a Varig tinha lá no Rio de Janeiro, tudo arquivado, os acidentes. Ele foi direto no meu, voo 820, 11 de julho de 73. Ele não achava a pasta. Aí falou para o sujeito da Varig que estava acompanhando ele, falou, vem cá, mas cadê a pasta aqui do acidente do voo 820? Ah, não, essa aí Top secret. está na sala do presidente. Olha só. Agora, assim, eu queria saber o seguinte, porque quando tem uma... Obviamente, a cabine foi inundada por gás, CO2, etc. E aí todo mundo sabe que o calor, né, tende a subir, tanto que uma das recomendações quando você está no incêndio é ficar o mais baixo possível, porque o ar que está embaixo é mais frio. Você caiu ou você se colocou perto da porta da cabine principal, de onde vinha? Porque alguns tripulantes se trancaram. E aí eu quero saber exatamente sobre isso. Você acha que a sua capacidade pulmonar, por ser aos 21 anos, um atleta de basquete, natação, enfim, de ter esse histórico, te ajudou a suportar esse envenenamento? Era legal. Ele não comentou ainda da parte que ele foi atleta. Ele já tinha jogado basquete no Flamengo, no Botafogo, e havia feito natação. Então, era uma pessoa que tinha um preparo de atleta, né, Ricardo? Exatamente. Eu devo muito à minha vida, claro que uma força divina, evidentemente, mas eu era atleta. Eu fui nadador do Flamengo, comecei na escolinha do Flamengo, depois passei para a equipe do Flamengo, nadava 2 estilos, peito e costas, e um dos meus técnicos era o velho Arantes, pai do Rômulo Arantes, falecido no ultraleve, em Juiz de Fora, há uns anos atrás, e competia campeonatos cariocas, nadava muito ali, tinha uma piscina olímpica. O Flamengo não tinha ainda uma piscina olímpica, a piscina do Flamengo era uma irregular de 38 metros. E nós nadávamos, competíamos muito na piscina olímpica lá do Fluminense, que eram campeonatos cariocas. E depois eu fui jogar basquete no Botafogo. Aliás, gostei muito do Botafogo ter ganho esses 2 títulos, que no fundo eu vesti a camisa do Botafogo, camisa número 12, basquete, eu sou Flamengo, mas tenho muita estima pelo Botafogo e poxa, aos 21 anos eu não fumava, era atleta, 1,92 m, o pulmão desse tamanho, é claro que isso me ajudou. E o esporte, eu sou encantado com o esporte.